colocar alguém que queira servir o nosso povo. E esse alguém está aqui hoje em Osasco. Então por isso pedimos a vocês do comércio este voto de confiança de um presidente sério e um presidente que vai mudar o nosso país. Somos anticandidato como foi no passado Ulisses Guimarães. Nós somos um candidato antissistema, porque o sistema é o mal. Alguns ladrões estão indo para a cadeia, outros ainda irão. No dia 7 de outubro, votando nulo ou não, nós teremos um presidente da República eleito, deputados e senadores. Mais do que nunca é a hora de exercer o direito mais poderoso que nós conquistamos, que é o voto. Olá, queridos amigos sintonizados na RCTV Interativa. Hoje a nossa pauta é política. Nós estamos acompanhando o Podemos na cidade de Osasco. A nossa querida deputada Renata Abreu está trazendo o candidato a presidente da República, Álvaro Dias, que vai percorrer o calçadão, vai falar com os eleitores e vai trazer as suas propostas, evidentemente, para o Brasil. Renata, como você recebe o Álvaro Dias, que é um senador já conhecido no Brasil inteiro, fez um trabalho irreparável quando foi governador do estado. Receber uma pessoa que tem experiência política, tem credibilidade, respeito. No momento que o país vive agora muito complexo, onde as pessoas estão desacreditadas de política, é um momento ímpar. Você, como uma deputada, apesar de primeiro mandato, parece que ela está há muito tempo já na política, tamanha experiência. Como é trazer o Álvaro, recepcioná-lo, muitos políticos, prefeitos, vereadores, que vão comparecer, evidentemente, para caminhar com ele e trazer essas propostas para o Brasil? Olha, é com muita alegria, porque poucos políticos podem andar na rua hoje de cabeça erguida, e o Álvaro é um deles. Eu me sinto, como presidente do partido, do Podemos, responsável pelos rumos do país, e apresentar um candidato que tenha experiência administrativa, foi eleito um dos melhores governadores do Brasil, saiu com 93% de aprovação, eleito senador da República com quase 80% dos votos, 77%, é alguém que quem conhece ele vota pela sua experiência política, a sua experiência como gestor público e mais do que isso, 49 anos de vida pública honesta, ficha limpa, sem um processo. Muitos candidatos hoje estão dizendo o que vão fazer pelo Brasil. Eu pergunto e indago eles o que eles fizeram. Porque é um momento que o brasileiro não pode mais correr risco. Não podemos colocar aventureiros. Não existe fórmula mágica para mudar os rumos do país. Existem sim pessoas que a sua história e a sua experiência merecem o nosso voto de confiança. E o Álvaro é justamente isso. Aproveitando a oportunidade, o Congresso Nacional, lamentavelmente, é viciado, né? O sistema político corrobora para isso. E uma reforma política talvez seria uma maneira de mudar um pouco esse sistema que, infelizmente, colabora para a corrupção. É possível renovar e colocar na cabeça dos presidentes de partidos que uma reforma política vai trazer consequências positivas para o Brasil? Não é só reforma política. A reforma política pode mudar um sistema eleitoral, mas não muda a cabeça dos governantes. O que nós precisamos é, sim, governantes que tenham coragem de promover as mudanças, de criar uma ruptura com esse sistema. Esse sistema de balcão de negócios que se instaurou no país está levando o nosso Brasil para o caos. Por quê? É roubalheira. São pessoas que entram nos ministérios sem experiência nenhuma no setor, que acabam fazendo da gestão pública, no grande movimento partidário de manutenção no poder e que não caminha para o desenvolvimento compatível com a grandeza do nosso povo. A ruptura do sistema é extremamente importante. Muitos falam, isso é utopia. Não é. O Álvaro fez isso no Paraná. Nenhum secretário foi indicação política, ele fez isso, mas dialogava com a Assembleia, dialogava, fazia política, saiu com 93% de aprovação numa época de hiperinflação, foi o único estado superavitário e com um programa de obras em andamento. Sabe por quê? Combateu a corrupção na linha de frente, chegou a anular licitações fraudulentas que tinham sido feitas no governo anterior, economizando 130 milhões de reais para o estado do Paraná. Abriu mão dos privilégios dos governantes, ele sozinho abriu mão da aposentadoria que teria direito e economizou 10 milhões de reais para os cofres públicos. Hoje é moda político falar que vai abrir mão de privilégio. E há 29 anos atrás? Álvaro Dias já estava fazendo isso. Olha a história dele. E foi isso que nós viemos fazer em Osasco, apresentar ele.
Reforma política é importante, reforma tributária, mas mais do que nunca, romper esse sistema, minimizar, acabar com a corrupção no país, botar gente honesta e séria. O Brasil precisa disso e os brasileiros precisam agir. Agora, para finalizar, o que o povo brasileiro pode esperar do Podemos, que é um partido que já tem uma história, né? O seu pai tem uma história com o partido, com o Brasil, e todos nós sabemos que o partido político é importante, sim, na composição para eleger deputados, senadores, o quadro político. E todo partido político tem suas ideologias que, lamentavelmente, ao longo dos anos se perderam, em função daquilo que você mesmo disse, balcão de negócios. Qual a ideologia do Podemos? O que o Podemos pode contribuir para construir um Brasil melhor? O Podemos é um partido movimento. O que é isso? É um partido de causas. Nós não acreditamos mais que uma ideologia estática de direita ou de esquerda vai mudar um mundo muito dinâmico como é hoje a sociedade moderna, a sociedade conectada na era da tecnologia. A sociedade mudou, isso é evidente. Né? E a política precisa mudar, a democracia precisa ser aperfeiçoada. Somos um partido de causas. Você traz a sua causa para dentro do nosso partido e aqui tem voz. Uma das nossas principais bandeiras, além da participação e da transparência mais práticas de democracia direta. O que é isso? As pessoas baixam o nosso aplicativo e decidem o voto dos nossos deputados. Quem decidiu o meu voto no impeachment da presidente Dilma foi a população. Quem decidiu o meu voto na denúncia contra o presidente Temer foi a população. Quem decidiu o meu voto na cassação do Eduardo Cunha, na intervenção do Rio de Janeiro, foi a população. Nós precisamos novamente aproximar os cidadãos da política. Essa reaproximação é importante para o fortalecimento da democracia e o político tem que ouvir, o cidadão precisa participar, não só na hora de eleger, mas na hora de decidir junto com a gente o Brasil que eles querem construir. Obrigado, Renata. Nós vamos acompanhar Álvaro Dias, a Renata, no calçadão da Antônia Gu, o maior centro comercial varejista do Brasil. É isso aí. E nós estaremos acompanhando. Eu volto daqui a pouquinho trazendo os melhores momentos e, evidentemente, política de qualidade. Até já. Perseguida, caminhando com liberdade pelas ruas, pelas cidades e pelos campos. Mas o Brasil da igualdade, um Brasil da justiça, da solidariedade humana, porque nós estamos vivendo num país desigual, o contraste é gritante, há uma ilha de abastança, de prosperidade, de riqueza imensa, em meio a um oceano de pobreza, de miséria, de infortúnio e de infelicidade. Quando se passa pelas estradas da periferia das grandes cidades, nós olhamos para casebres, para choupanas, onde habita a infelicidade e a desesperança, porque os nossos governantes não souberam fazer desse país pródigo, próspero e rico um país justo. Preciso fazer muito mais e não roubar, não deixar roubar e colocar na cadeia quem rouba, porque o Brasil não é um país de ladrões. O povo brasileiro não pode ficar indiferente diante do algoz que o fez vítima nos últimos anos com esse assalto desenfreado aos cofres públicos. Nós estamos vendo, assistindo na televisão agora todos os dias os candidatos com as suas promessas, as promessas de sempre, muito parecidas uma com as outras, mas eu não vejo o candidato assumindo o compromisso de acabar com esse sistema corrupto e incompetente que nos levou a essa tragédia política e que nos levou a esse caos administrativo na segurança, na saúde, na educação, com o desemprego que cresce de forma avassaladora. Nós não somos anticandidato como foi no passado Ulisses Guimarães. Nós somos um candidato antissistema, porque o sistema é o mal. Alguns ladrões estão indo para a cadeia, outros ainda irão. Mas de nada adiantará para o futuro desse país se nós não derrubarmos esse sistema, porque ele continuará fabricando novos ladrões da República, novos barões da corrupção, e é por isso que nós estamos aqui pedindo a Osasco, ao povo trabalhador, ao povo de bem,
que nos acompanhem nessa missão para mudar o Brasil para melhor. E nós podemos mudar. Muito obrigado. Brasil, pra frente! Álvaro Presidente! 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 Bom, depois de uma longa caminhada no calçadão da Dona Gu, maior centro varejista do Brasil, estou candidato a presidente da República, Álvaro Dias. Álvaro, o que você achou, a impressão que você teve aqui do calçadão, a aceitação das pessoas? Qual foi a primeira impressão? É muito bom caminhar com a população, né? Porque sentir mais de perto os reclamos. Várias pessoas nos pararam exatamente para contar dos seus problemas. Uma cadeirante que veio relatar as dificuldades que enfrenta, exatamente porque não há apoio governamental. Uma outra senhora que veio lá com uma receita de remédio e ela não é atendida em lugar algum. A outra que veio pedir uma vaga na creche. O outro que está desempregado. O outro que chegou e me disse o seguinte: olha, se o vizinho tem 3 TVs, eu quero uma só. Se o vizinho tem 3 geladeiras, eu quero uma só. Então, nós precisamos reduzir as desigualdades sociais, né? É caminhando que a gente vai revivendo a nossa fé, a nossa esperança no futuro, mas, sobretudo, descobrindo a verdade das pessoas. Esse é o objetivo dessas caminhadas. Na minha campanha de senador no Paraná, eu só fiz com caminhadas, não fiz outra coisa. Caminhei o máximo que pude pelas ruas e sentindo esse apelo popular. Álvaro, como é que o senhor analisa essa questão? Muitos imigrantes vindo para o Brasil, sobretudo nas nossas vulneráveis fronteiras, que a gente sabe que infelizmente a gente não tem um efetivo considerável, inclusive até para fiscalizar. Como presidente da República, como o senhor pretende tratar essa questão tão complexa hoje no nosso país, principalmente ali envolvendo venezuelanos, os haitianos, que acabam vindo para o Brasil porque seus países também estão quebrados? É uma questão de humanidade, né? Um coração cristão não pode abandonar um ser humano à míngua. O governo brasileiro errou porque ele foi complacente com a ditadura da Venezuela. Ele alimentou aquela ditadura. Recursos públicos do Brasil serviram para construir metrô em Caracas, hidroelétrica na Venezuela. E nós assistimos essa violência desmedida, né, de um governo prepotente, boquirroto, arrogante, autoritário, ditatorial, que esmagou a população da Venezuela na pobreza. Então hoje nós somos obrigados a receber venezuelanos que foram expulsos pela violência do seu país. E fomos coadjuvantes, o governo do Brasil foi coadjuvante, foi cúmplice, ele foi sócio dessa violência. Nós denunciamos isso inúmeras vezes da tribuna do Senado, mas os nossos governantes eram solidários a Hugo Chávez, a Maduro, e essa violência, uma violência descabida, né, que lamentavelmente maltratou tanto o povo da Venezuela. A nossa economia continua ainda muito complicada, os investidores estão temerosos. Como ajustar essa economia, senador? A gente sabe que o Brasil é um país pujante, nós temos uma agricultura rica, mas o nosso produto, infelizmente, acaba sendo desvalorizado pela falta de logística. Como resolver essa questão da mobilidade para que os nossos produtos possam chegar em todos os estados e a gente conseguir levar o nosso produto também de uma maneira mais coerente, mais precisa para os outros países e a nossa economia voltar a crescer? Olha, eu acho que a população deve estar enojada, né, de ouvir promessas dos candidatos, né? E cada candidato acha que tem a melhor proposta. E se nós formos analisar bem, uns copiam dos outros, né? Então, temos grandes escribas, né, de programas de governo. Então, são palavras soltas ao vento. O que vale mesmo é a mudança do sistema. De nada adianta eu dizer o que eu posso fazer pela agricultura, pela indústria, pelo comércio, pela geração de emprego, pela segurança pública do país, se eu não prometer romper com esse sistema. Esse sistema é a causa. Enquanto esse sistema estiver de pé, o Brasil não vai alcançar os índices de crescimento econômico compatíveis com as suas potencialidades. Nós não vamos gerar empregos, nós não vamos ter uma saúde pública de qualidade, nós não vamos ter uma educação adequada.
as nossas famílias não estarão protegidas, as pessoas que vivem em moradias irregulares continuarão nelas sob ameaça permanente do despejo, porque não possuem documentos. Então, se nós não substituirmos esse sistema perverso e corrupto, nós não vamos mudar as coisas. É por isso que eu estou dizendo, olha, abra o olho, é preciso abrir o olho. Tem promessinha demais, tem gente que mente demais, já mentiram muito, já roubaram muito, não mudaram nada, mudaram para pior. Então eu acho que está na hora de abrir bem o olho mesmo e olhar para a história de cada um, porque quem não fez não fará, é preciso ver quem fez. Quem fez pode falar porque fará. Então nós já fomos, eu fui governador do meu estado, as pessoas podem olhar, podem verificar, podem pesquisar, podem procurar saber o que foi feito, se foi bem feito, se foi mal feito, para dizer, olha, dá para acreditar ou não dá para acreditar. Agora, conversa fiada chega. Nunca antes na história a segurança pública do nosso país esteve tão vulnerável. Nunca tantos policiais estão morrendo, principalmente no Rio de Janeiro. Como resolver a questão da segurança pública, um câncer que hoje nós enfrentamos no nosso país? Eles vão dizer que não tem dinheiro, né? Sempre dizem isso, que não tem dinheiro. Dinheiro tem para o próprio bolso, né? Para a segurança não tem. Só que nós gastamos mais do que outros países gastam em segurança. Ocorre que não temos aqui competência, né? Honestidade, não há planejamento. É um governo incapaz, além de corrupto, é incapaz. Então o dinheiro desaparece e não há solução para nenhum problema, muito menos para a segurança. E não há autoridade, a autoridade afrouxou, né? Quando a autoridade é frouxa, a marginalidade se impõe, se sobrepõe e cresce. É o que ocorreu no Brasil. Então é evidente, nós temos que ter 3 itens fundamentais, é financiamento, é capacitação e a indução de políticas corretas, que isso passa lá pela faixa de fronteira, no monitoramento da faixa de fronteira, investindo em inteligência, evitar que passe a droga, o tráfico de droga livremente, né, produza os efeitos que tem produzido com mortes no nosso país. Aí veio o contrabando de armas da mesma forma. Aí você vai ter um sistema penitenciário caótico, que é uma escola de crime, né? Então nós temos que rever tudo isso, nós temos que investir com competência, com honestidade, instrumentalizar as forças policiais, construir presídios, monitorar a faixa de fronteira. Nós temos que ter planejamento, nós sabemos onde ocorrem os crimes, né, em quais cidades, em quais bairros há o maior índice de crimes e de assassinatos. Nós sabemos os dias da semana, sabemos o horário, né, na sexta, sábado e domingo, das 5 da tarde a 1 da manhã. Então o governo tem condições de se organizar, de planejar para combater com maior eficiência a violência no país. Para fechar, o que esperar de Álvaro Dias como presidente da República? Muita verdade, né? E coragem para mudar. Isso, honestidade acima de tudo, isso é um dever, não há necessidade de prometer, o passado diz isso, não é? Mas acima de tudo coragem para mudar, respeito ao povo brasileiro e foco nas questões essenciais, atender principalmente as pessoas mais necessitadas do país. Nós temos 52 milhões abaixo da linha da pobreza, não podemos deixar de olhar essa gente sofrida. Então eu creio que essa reforma que proponho, mudança do sistema, que eu chamo de refundação da República, é o recomeço, é a reconstrução. A casa caiu e nós temos que colocar uma casa de pé, organizada. Organizar a família, organizar a economia, organizar a política. Esse tem que ser o objetivo do nosso governo. Obrigado, candidato. Boa sorte na campanha. RCTV Interativa acompanhando o senador Álvaro Dias, candidato a presidente da República pelo Podemos. Olá, amigos. Eu queria mandar uma mensagem a todos vocês de Osasco e região. Estou aqui com vocês, trabalhando para trazermos recursos para a região oeste, que precisa desse apoio federal. Eu acredito que a política honesta, ética, deve ser feita no Brasil inteiro. Estamos sim cansados dos políticos e da política, mas não é nos omitindo que mudaremos o nosso país. Vamos construir histórias juntos. O Brasil precisa da gente. Parabéns, Osasco e região, e contem com o meu mandato sempre, ouvindo vocês.